Morando longe da família, com crianças pequenas, quais são os desafios e as superações dessa experiência? Nós moramos em São Paulo desde 2019. Agora, em junho, fez 4 anos. Nossa família é do Rio de Janeiro. E a gente, apesar de estar a 45 minutos de avião da nossa família, na verdade a gente já sente muita falta do apoio familiar, de ter essa rede de apoio. Eu sou Bela Franco, sou personal shopper, sou mãe da Catarina e do Frederico e aqui nesse canal e nas minhas redes sociais eu falo um pouquinho da minha rotina com as crianças, eu dou dicas para vocês terem uma maternidade mais prática, que facilitam o dia a dia. Então, se você quer ser uma mãe prática ou você está aqui só porque você está precisando de uma rede de apoio, então pode contar comigo. Eu decidi fazer esse vídeo, gente, porque na semana passada o Felipe, meu marido, fez uma viagem de trabalho e ficou mais ou menos 4 dias fora. Então eu comecei a gravar alguns vlogs para compartilhar nas redes sociais e resolvi fazer um vídeo maior aqui para o YouTube. A ideia de compartilhar esses vlogs é vocês entenderem um pouquinho, para quem mora já distante da família, se sentir um pouquinho acolhido e entender como é que a gente pode tirar aprendizados dessas situações e nos tornar mais fortes. E para quem está num processo de mudança, entender um pouquinho como é que isso funciona. A gente se mudou para cá em 2019, em junho de 2019. Eu só tinha o Frederico, que hoje tem 4 anos. O Frederico na época tinha menos de 1 ano. E a gente veio por motivos de trabalho. A princípio, eu voltaria a trabalhar no mercado corporativo e o meu marido já trabalhava numa empresa, ele trabalhava viajando de ponte aérea. E antes de vir para São Paulo, a gente fez toda uma organização, todo um planejamento. Eu vim para São Paulo algumas vezes escolher apartamento, entrevistar algumas funcionárias para serem babá durante a semana, ir a algumas escolas, na verdade não creche, porque o Frederico tinha menos de 1 ano na época, e tentei me estruturar o máximo possível para que a nossa chegada aqui em São Paulo fosse o mais tranquila possível. Bem, o que eu posso falar para vocês é que por mais que a gente se prepare para todas essas mudanças, e a gente tente, é claro que precisa ser feito, mas que a gente tente entender quais são as coisas que podem impactar, o que pode facilitar nessa mudança. Toda mudança, ela vem acarretada com uma adaptação. Por menor que seja essa mudança, né, a gente está falando entre Rio e São Paulo, o clima é diferente, então o Frederico principalmente, que era um bebê, sofreu muito. A cama na época era montessoriana, que é aquela cama no chão. No Rio ficava direto no colchão e ele ainda dormia com ar-condicionado. A gente chegou em junho aqui em São Paulo, que estava super frio. Eu precisei comprar uma cama montessoriana para que o colchão não ficasse direto no chão. A gente comprou aquecedor, que era uma coisa que a gente nunca tinha usado no Rio de Janeiro. Então existem várias mudanças nesse meio ambiente que você vivia, né, numa outra cidade, que você vai passar por um período de adaptação. E aí eu resolvi pegar o exemplo dessa viagem que o Felipe fez, que não foi a primeira viagem de trabalho que ele fez, e a gente ficou aqui, e expor isso um pouquinho do dia a dia para vocês, principalmente essa viagem da semana passada, porque realmente ela expôs muitos fatores que deixam às vezes a gente mais sensibilizado. Quarta-feira, Felipe viaja hoje, viaja na hora do almoço e fica até sábado, fora trabalho. Ontem eu pedi para Dani e para ele não ficarem falando sobre isso com as crianças, porque eles não têm noção de tempo. Então ia criar uma ansiedade, provavelmente ia ser mais difícil dormir. Eu tô com uma sinusite e o Frederico ainda tá com um pouquinho de virose, então não ia ser nada produtivo, a gente não conseguir dormir bem, sendo que a gente vai passar esses dias dormindo sozinhos, nós 3, né? Eu, Catarina e Frederico. Então, comecei o dia, ainda não me maquiei, botei uma roupa, já tô pronta pro meu dia, porque eu tenho que gravar algumas coisas, tenho que fazer algumas coisas e a gente vai levar ele no aeroporto. Agora de manhã a Dani não vem, né? A Dani chega na hora do almoço, na verdade hoje ela vai encontrar a gente no aeroporto e vai vir pra casa comigo, porque é melhor pra ela e pra mim também. Acho que essa coisa dela chegar no aeroporto enquanto o pai tá indo
vai ser uma coisa que vai meio que dar uma distraída, porque, de novo, com 4 e 2 anos eles não têm noção ainda do tempo. Então, a última vez que o Felipe viajou, o Frederico ficou bem sentido. Então, estamos começando o dia assim. Frederico vai tomar café agora. A Catarina tá trocando de roupa sozinha. Catarina! Na verdade, está trocando a fralda, né? Ela tá no processo de desfraude. Por que você pegou seu chapéu? Hein? Ela tá no processo de desfraude e tá num momento de super independência. Então, assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Desmame noturno, desfraude. Ela pegou uma roupa, filha. Então, vou ver que roupa você pegou. E eu tô fazendo tudo com muita calma, com muita gentileza, porque é muita coisa pra ela. Você vai colocar uma camisa do Brasil hoje? Então eu vou contando pra vocês, gente, esses dias eu vou tentando gravar o máximo de coisas possíveis e mostrando pra você como é que vai ser a nossa rotina aqui. Galerinha, a gente tá indo fazer o quê? A gente vai pular? Não. O que a gente vai fazer? Deixar o papai no aeroporto. Isso, a gente tá indo levar o papai pro aeroporto, gente. E a gente vai encontrar a Dani no aeroporto, que tá lá esperando a gente. Dá a mão pra irmã. Ei, gente. Papai viajou já. Deixamos ele no aeroporto. E estamos aqui com Dani. Seremos nós 4. Dá oi, Dani. Seremos nós 4 pelos próximos dias. E vamos fazer muitas programações divertidas, né? Começando com daqui a pouco que a gente vai ao clube. Então, eu tenho que fazer mercado. Eu queria ter feito mercado antes do Felipe ir viajar, porque ficava mais fácil. Mas não deu tempo, foi tudo para variar bem corrido. E eu devo fazer mercado ainda hoje, enfim. Também vou receber uns amigos aqui, que vão me fazer companhia na sexta-feira para jantar. E é isso, gente. Eu vou contando pra vocês como é que vai ficar a rotina. A gente tá... Cheguei em casa do aeroporto. A gente tá dando almoço pras crianças. O que você quer mostrar, Frederico? Você quer mostrar o quê? Fala pra eles. O que é isso? Caldão. De quem? Manda um beijo. Quer mandar um beijo, Gagá? Beijo. Então, eles estão almoçando, eu e a Dani, a gente também vai almoçar, eles vão pro clube, rotina normal, e, enfim, vou mostrando pra vocês como é que vai ser esses dias, tá bom? Bem, gente, uma das coisas que eu tento fazer, sabendo que eu vou estar em casa, só eu e as crianças, a Dani, ela tem um período dela de trabalho, a gente também tem uma pessoa que ajuda a gente no final de semana, mas atualmente na nova rotina eu não tenho ninguém que durma. Então eu já tento ir me organizando para ir facilitando algumas coisas no dia a dia. Antes dessa viagem do Felipe, como acumulou várias coisas, né? As crianças estão de férias, a gente vai viajar também. Então eu acabei não conseguindo fazer mercado, mas a ideia era ter feito mercado com o Felipe aqui, porque eu tenho mais um apoio. E acabou que não deu certo muito isso. Eu fui ao mercado no final do dia, na quarta-feira. Ei, gente, ainda quarta-feira, né? O dia que o Felipe viajou. As crianças estão com febre. E Dani tá em casa, dei remédio. Dani tá em casa com eles dando banho. E eu vim correndo no mercado. Eu falei pra vocês que eu não tinha conseguido ir ao mercado antes do Felipe viajar. Tá faltando várias coisas, então tô chegando aqui no mercado rapidinho para poder voltar para casa para ficar com eles. É você criar a sua própria rede de apoio no local onde a gente está, né? Então a gente tem a Dani, que é a nossa babá da semana, que é uma pessoa de muita confiança. Eu tenho como contar com a ajuda da Dani em algumas situações, então, por exemplo, ela ir encontrar a gente no aeroporto para voltar com as crianças, né? Eu não sabia como é que ia ser essa questão da despedida com o pai. Da outra vez que o Felipe viajou antes dessa trabalho, o Frederico ficou muito sentido, chorou, ficou mais cabisbaixo, enfim. Dessa vez não aconteceu, mas eu tinha a Dani ali já para isso, né? A gente tinha
toda uma rotina para as crianças. Então, atualmente, as crianças têm ido para o clube, encontrar com os amigos no clube para curtir as férias, enquanto a gente ainda está em São Paulo. Então, a gente seguiu a programação, chegamos do aeroporto, eles almoçaram, eu levei eles para o clube e consegui também trabalhar um pouco, ter um pouquinho de tempo para mim. E aí é o que a gente fala de estar acostumado a esse novo ecossistema, né? Esse novo ambiente. Aqui em São Paulo tem um clima muito quente, é uma cidade bem poluída, né? Uma cidade grande, bem grande. E normalmente quando chega outubro, acaba que quase todo mundo, principalmente as crianças, ficam doentes, pegam viroses. E aqui em casa não é diferente. Então, quando o Felipe viajou, eu tava com uma sinusite, porque eu tinha pego uma virose das crianças e acabou virando uma sinusite. Eu já tava me tratando. O Frederico tava com uma virose, mas estava tudo controlado. O que aconteceu foi que eles foram pro clube. Quando eles voltaram do clube no final do dia, a Dani sinalizou que eles estavam quentes e que ela estava achando que estavam com febre. A gente chegou em casa, botou o termômetro. Realmente, Frederico estava com febre e Catarina estava febril, não estava com febre. Então, eu entrei com medicação para o Frederico, deixei a Dani com eles, dando banho, botando pijama e fui correndo no mercado, porque eu realmente tinha coisas que eu precisava, tipo leite da Catarina. Então, a gente teve que se organizar. A Dani é uma pessoa que já está há alguns anos com a gente aqui, e ela entende bem isso, ela consegue fazer esses acordos comigo. Então, Dani, você olha, eu vou correndo no mercado, a gente vai se complementando. Sim, hoje em dia ela é parte da nossa rede de apoio, apesar de ser uma funcionária, né? Isso é muito importante, você ter, você que está se mudando, para onde você está indo, a gente vai construindo a nossa nova rede de apoio. Enfim, fui ao mercado, fiz as compras, voltei para casa, Dani me ajudou a colocar as crianças para dormir. Tava todo mundo sob controle, e a Dani foi para casa. Quando a Dani saiu, né, para ir para casa, a gente até conversou. Eu falei, Dani, amanhã a gente vai levar os dois para o PS, para ver o que os dois têm, medicar, vamos nos precaver antes que aconteça alguma coisa pior. A Dani falou, não, tudo bem, eu vou chegar mais cedo e a gente já vai direto com eles. Só que não deu tempo, porque eles começaram a passar mal durante a noite. Primeiro o Frederico, depois a Catarina. Frederico começou a passar mal, muita tosse, muita tosse. Tava de novo com febre, eu dei um segundo remédio. Acabei levando o Frederico para o meu quarto, porque eles dormem juntos. Então eu falei, cara, vou separar os dois, porque a tendência de um acordar o outro vai ser menor. Então tirei o Frederico do quarto, daqui a pouco, meia hora depois, Catarina começa a chorar, porque ela estava com febre. Ou seja, o que era febril, o estado dela febril virou febre. Isso a gente já tá falando que eu já estava em 10h30 da noite. Trouxe a Catarina pro sofá, dei um medicamento para febre para Catarina e comecei a controlar. Catarina estava meio dorme e acorda aqui, devia estar com alguma dor no corpo. Nisso, o Frederico começa a passar mal novamente, com muita tosse, muita tosse. Enfim, quando eu vi, gente, eu tava com os dois em casa, sem ninguém, e tendo que pensar o que eu ia fazer. E não tem muito segredo, porque ali só tinha eu e eu. Então, com os dois passando mal, o Frederico passando mal, eu peguei a Catarina no colo, levei ela pro meu quarto, né? A Catarina tá numa fase começando a ficar boa, porque ela tá começando a conversar e entender. Falei pra ela, filha, seu irmão tá passando muito mal, eu preciso que você fique aqui. Eu sei que você também tá com febrinha. Senta aqui na cama da mamãe, fica pertinho da mamãe, que a mamãe vai auxiliar o seu irmão. E assim eu fui controlando os dois e resolvi que eu ia levar eles pro PS mesmo durante a noite, porque eu não ia correr o risco de ficar mais tarde ainda, porque isso a gente já tava falando que era umas 11 horas. Eu não ia correr o risco de ficar mais tarde ainda e eu estar com os dois em casa passando mal sozinha. E eu falei, tem um carrinho de gêmeos que fica na mala do carro, eu coloco os dois no carrinho, então isso vai me ajudar, não, né? Por mais que eu não conseguisse carregar os dois, hoje em dia o Frederico e a Catarina, cada um pesa mais ou menos 14 quilos, então você está falando que são 28 quilos no colo quando tem que pegar os dois ao mesmo tempo. Considerando ainda que eles estavam doentinhos, o corpo ia ficar mais mole, não era uma situação muito fácil, mas eu coloquei na logística que eu ia pegar o carrinho de bebê, de gêmeos. Não deu outra, pedi ajuda dos dois, falei, gente, a mamãe vai arrumar as coisas pra gente sair, vocês vão ficar sentadinhos aqui no sofá vendo o desenho, a mamãe vai ser super rápido, a gente vai sair, a gente vai pro médico pra ver o que vocês têm, e assim foi.
Claro que quando eu cheguei no hospital, eu tava nervosa, cansada. Mal eu abri a porta, a Catarina acabou começando a chorar, porque ela também estava sonolenta. Não consegui montar o carrinho e precisei dos dois. Automaticamente, as pessoas no hospital me viram sozinha com duas crianças, vieram ajudar. As pessoas, de uma forma geral, são muito solícitas. E nessas horas, uma das coisas que a gente precisa entender é que sim, nós não somos super heroínas ou super pessoas, seja o pai ou mãe. A gente sim precisa de ajuda. E eu falei, preciso sim de ajuda. A pessoa me ajudou, me acolheu, me levou para dentro do hospital com as crianças. E assim foi. Resumo da história, não foi fácil o hospital. É difícil estar sem o carrinho controlando os dois num ambiente mais amplo, enfim. Que ainda os dois estão muito enjoadinhos, né? Você negociar quem vai pro colo, quem não vai pro colo, enfim. Não foi muito fácil. As duas crianças foram medicadas, o Frederico estava com amidalite, foi ótimo eu ter levado ele para o hospital, porque o médico que atendeu ele já encaminhou para o antibiótico. E apesar de eu não conseguir comprar o antibiótico, porque eu estava com as duas crianças no carro, no dia seguinte, assim que a Dani chegou, eu já dei o antibiótico e as coisas começaram a melhorar. Mas eu cheguei em casa, eram 4 horas da manhã com eles. Gente, atualização. São 4 horas da manhã de quinta-feira. O Felipe viajou ontem. E as crianças, como eu falei, estavam com febre. A febre piorou durante a noite. E quando deu 11h30 da manhã, eu saí daqui de casa com os dois para levar pro PS. Porque Frederico não estava conseguindo dormir, tossindo muito. A febre subiu mais, a Catarina também teve febre de 38. Resumo da história, chegamos agora em casa, acabei de conseguir colocar eles para dormir. E Frederico tá com amidalite e vai começar a tomar antibiótico. E a Catarina tem que ficar em observação, a princípio ela só tá com virose, mas pode ser que vire uma amidalite. Então a gente tem que acompanhar. E agora eu vou dormir para amanhã acordar, não sei que horas eles vão acordar, acho que nunca dormiram tão tarde na vida deles, e a Dani deve chegar aqui em torno de umas 11 horas, provavelmente eu só vou descansar quando a Dani chegar, e aí amanhã eu faço a atualização dos vlogs para vocês, tá bom? Bom dia aí para vocês. Eu estava em contato com o Felipe, que estava fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo era só eu. Eu consegui colocar os dois para dormir e eu mesma fui dormir lá para as 5 horas da manhã, bem tensa ainda, porque eu estava preocupada com os dois, enfim, estava cansada também, estava muito agitada, né? Essa coisa de leva para o PS, carrega os dois, foi uma coisa bem complicada. Galerinha, tá todo mundo bem hoje? Sim. O que a gente fez essa madrugada? Oi. Comendo padaria. Não, onde a gente foi hoje de madrugada? E pro clube. A gente foi pro clube de madrugada ou a gente foi no hospital? Nós foi no hospital. Né? Foi no hospital. Isso, a gente chegou muito tarde, né? E aí nós foi direto no Uber. E aí agora, 10h30 da manhã, o Ed acordou. E a gente tá fazendo um café da manhã especial. E vendo o desenho. Isso mesmo. Mandem beijo. Gente, sexta-feira, Felipe volta amanhã. E eu nem consegui gravar hoje de manhã porque a Catarina hoje ficou ruinzinha. Esse vlog do pai viajando, gente, foi uma furada para traumatizar qualquer um, né? Porque os dois ficaram doentes. E a Catarina, a gente tá de novo no PS, porque ela teve febre, ficou bem amoadinha. E o médico que atendeu a gente na quarta-feira pediu para que, se ela não ficasse bem, a gente voltasse. Então, de noite, quando eu voltar para casa, né? De noite, ótimo. Mais tarde, eu conto para vocês com calma sobre um pouquinho dessa semana, né, que o Felipe passou fora, tá bom? E ela tá por aqui, Gagá. Dá oi pras pessoas. Oi. Mostra a sua máscara.
Você ganhou uma máscara porque você ficou comportada fazendo o exame, né, Gagá? Muito bem. Dá tchau para as pessoas. Tchau! Pronto. Na sexta-feira eu voltei para o PS com a Catarina. Na verdade, a quinta, quando a Dani chegou, ela ficou com as crianças, eles acabaram indo até o clube. Eu aproveitei para descansar, porque eu não sabia como ia ser a noite de quinta para sexta. A noite de quinta para sexta não foi uma noite ruim, mas a Catarina acordou muito amuadinha, tanto que ela passou sexta-feira de manhã inteira no meu colo. E de tardinha, assim, perto da hora da Dani chegar, ela melhorou, ela comeu um pouco no almoço e acabaram indo pro clube. Eu precisei desmarcar o almoço, o jantar que eu tinha com os meus amigos. Tive que levar a Catarina para o PS. E realmente ela estava com amidalite, com otite. Começamos o tratamento e a Dani acabou dormindo aqui. Eu pedi ajuda para Dani, para ela dormir de sexta para sábado, porque realmente eu estava bem cansada. Porque esse período da viagem do Felipe para mim foi muito cansativo. E a Dani dormiu aqui, enfim, me fez companhia. Eu cheguei do PS com a Catarina, a gente chegou lá, acho que eram umas 6 horas. E eu voltei para casa, era 9 e pouco, e ainda fui comprar antibiótico para ela, para dar o antibiótico, enfim. Não foi muito tranquilo. No dia seguinte, a Dani assumiu a Catarina quando foi 5 horas da manhã para eu dormir um pouco melhor. E 10 horas da manhã o Felipe chegou em casa, lá da viagem dele. Gente, por que eu contei tudo isso? Realmente, assim, esse vlog não esperava que fosse tão tumultuado assim. Não foi muito tranquilo, foi bem complicado, tá com os dois doentes. Tá longe da nossa rede de apoio, né? A minha rede de apoio aqui é o primo do Felipe, que é o avô de consideração das crianças que não mora no mesmo município. Eu tenho uma Dani e tenho mais uma pessoa que é um folguista no final de semana. Além dos nossos amigos que... se for uma situação muito grave, é óbvio que eu tenho a quem recorrer. Mas, resumindo, assim, de tudo isso, o que eu posso falar para vocês? Eu acho que o pior de tudo, da gente estar sem rede de apoio, sem dúvida nenhuma, é a questão de saúde. Porque eu acho que são questões que são pegas imprevisíveis. Não é a primeira vez que acontece de uma das crianças ficarem doente. Em 2019, o Frederico foi internado. Ele entrou no hospital com protocolo asepse e era um final de semana que o Felipe não ia vir para casa, ele ia trabalhar durante o final de semana. Então, isso foi uma quarta-feira, eu fiquei acho que quase uma semana sem o Felipe aqui em São Paulo, só que eu só tinha o Frederico. E agora, na verdade, tinha a Catarina e a Catarina também ficou doente. E acontece que se estivesse no Rio, eu teria ligado pro meu sogro, pra minha sogra, pra minha cunhada, pro meu irmão, e alguém provavelmente me ajudaria a levar as crianças pro hospital, que seria muito mais tranquilo. Mas, gente, são desafios que a gente conquista. São Paulo é uma cidade muito maior, tem muito mais oportunidade de emprego, é uma cidade que tem uma infraestrutura muito maior. Então, a nossa mudança para aqui, sem dúvida nenhuma, tem coisas muito mais positivas. Agora, em termos de pessoas, eu falo para vocês que eu e o Felipe, desde que a gente se mudou e que a gente está mais distante da nossa rede de apoio, enfim, a gente veio para cá, a gente tinha acabado de virar pais, a gente vinha para cá, o Frederico acho que tinha 7 meses. Nós passamos a ficar muito mais unidos para resolver as questões, porque somos nós dois, né? E óbvio que tem algumas pessoas, poucas pessoas, mas basicamente a nossa família somos as crianças e nós dois. Então, o nosso relacionamento, sem dúvida nenhuma, ficou muito mais forte. Eu posso dizer que a gente se tornou pessoas mais práticas também. Porque no dia a dia, por estar longe, a gente precisa pensar nas questões práticas. Então, quando as crianças dos dois estavam doentes, o que eu pensei? Não, então vou levar para o PS, porque lá eu vou saber exatamente o que eles têm, o que eu tenho que dar de medicação, o que eu preciso fazer, eu preciso arrumar as coisas, então eu vou botar os dois aqui na sala. Você passa a ser mais prático com relação a isso. Eu acho também que a gente aprende a se adaptar às situações. A gente se torna mais flexível, porque a gente não está no nosso habitat natural, a gente não está ali cercada de amigos e parentes.
Então a gente passa a se adaptar às situações e tirar sempre o melhor dessas situações, né? Em momento nenhum, final de semana, por mais que eu estivesse cansada, mas eu me desesperei, não, a gente vai em frente. Aí, o que eu preciso fazer? Vou pedir ajuda para um, para outro. E talvez como maior conselho de tudo isso que eu posso falar para vocês é: estejam abertos às pessoas. Quando a gente está longe de casa, esteja aberto a conhecer outras pessoas. Desde que eu vim para São Paulo, eu me aproximei de pessoas que não eram tão próximas, eu fiz novos amigos, fiz novos contatos, e essas pessoas passam a ser a sua rede de apoio, passam a ser o seu ponto seguro, seja para conversar. Esses amigos que vinham jantar aqui em casa, que eu precisei desmarcar, estavam o tempo inteiro na sexta-feira comigo no telefone. Eles tinham também chegado de viagem, de férias, né? Calhou que, assim, a maioria das pessoas próximas a gente, muito próximas a gente, amigos, estavam de férias, viajando fora de São Paulo nesse período, porque tem filhos também. Mas esses amigos que vinham jantar na sexta-feira tinham chegado de viagem na quinta-feira, eles já estavam no telefone querendo saber se eles podiam ajudar, se eles precisavam de alguma coisa. Então, estejam abertos, não deixem de aproveitar oportunidades, porque dificuldades a gente vai ter em qualquer lugar, mas a gente tem que aproveitar para o crescimento que a gente tem pessoal por estar em determinadas situações. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês estão aí distante da família, morando em outro país, em outra cidade, se vocês estão no momento que vocês vão se mudar, se vocês estão pensando em se mudar, eu tô sempre por aqui. Vocês são também a minha rede de apoio por aqui. Então, mandem mensagem, digam se vocês já curtiram esse modelo de vídeo que eu expus um pouquinho do dia a dia, foi meio vlog, meio conversa. E como eu falo sempre, é um prazer imenso estar com vocês por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá!